Li a Bíblia, de novo, hoje eu li mais de 10 vezes, mas naquela época não resolveu, eu continuava mal. Falei, deixa eu ler os livros do Allan Kardec, do Espiritismo. Fui lá, li os 5 também, lindos, mas continuava mal. E fui avançando, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Kabbalah, Zohar, Kybalion, tudo que tinha para ler de escritura sagrada, eu fui lendo, consumindo aquilo tudo e eu continuava mal, eu não me reconectava. Escuto um cara lendo um livro que transformou minha vida completamente, Passando por Camboriú, lembro como se fosse hoje. Eu escutei e fez assim, ó, bum, minha mente se reconectou. E esse livro foi o livro Meditações de Marco Aurélio. A partir desse lugar, eu entro na minha segunda vida. Psicanalista, pós-graduado em neurociência, um apaixonado, curioso pela mente humana. E é o que nos traz aqui hoje. Começando mais um Entrando na Mente Podcast, meu nome é Marco Brito. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui, né? Dar um like no vídeo, também comentar, porque isso ajuda esse conteúdo a ser divulgado cada vez mais. Nossa ideia aqui é fazer as pessoas pensarem melhor, né? Ter uma vida melhor também. Não pensando só nas respostas, mas também nas perguntas, né? Cara, por que você entende que o estoicismo te salvou? Como é que é isso? Cara, voltando quando eu estava no hospital de Covid, com 10% do pulmão funcionando, eu passo uma semana ali na UTI. E quando eu saio, eu vou tentar me reconectar. Eu tinha uma empresa de tecnologia na época, uma outra, e eu não conseguia mais focar, eu não conseguia mais olhar. Eu entrava numa reunião com a tela do Zoom desligada, falava que eu estava com problema na câmera e eu estava jogando Candy Crush. E eu não conseguia ter foco. Eu entrava, tentava ver um filme, não conseguia, uma série, chorava. E fui diagnosticado com depressão pós-Covid. Fiquei assim por quase um ano nesse limbo, entre vai e cai lá. O médico queria me receitar, o psiquiatra me dar remédio. Eu não quis tomar remédio. E nessa época eu falei, bom, deixa eu ler a Bíblia, né? Vai que ajuda. Nunca tinha lido. Li a Bíblia, de novo, hoje eu li mais de 10 vezes, mas naquela época não resolveu, eu continuava mal. Falei, deixa eu ler os livros do Allan Kardec, do Espiritismo. Fui lá, li os 5 também, lindos, mas continuava mal. E fui avançando, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Kabbalah, Zohar, Kybalion, tudo que tinha para ler de escritura sagrada, eu fui lendo, consumindo aquilo tudo e eu continuava mal, eu não me reconectava. Todas lindas, escritas por mestres inspirados, que nada se compara ao que Jesus trouxe, mas todas muito bonitas, muito profundas também. Até que um dia eu fui para a Ilha do Mel pegar onda, meu segundo casamento estava indo pro buraco também. E saí de lá e vou para Floripa fazer kitesurf. Estou dando uma esparecida no caminho, escutando um audiolivro, podcast, que eu gosto muito. Escuto um cara lendo um livro que transformou minha vida completamente. Passando por Camboriú, lembro como se fosse hoje. Eu escutei e fez assim, ó, bum, minha mente se reconectou. E esse livro foi o livro Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio quem foi, né? Marco Aurélio foi um imperador de 2000 anos atrás, o maior imperador de Roma. Você imagina, Marco, o que foi o seu xará, né? Uhum. O que foi um imperador há 2000 anos atrás? E meu nome é Marco Aurélio também. Ah, é Marco Aurélio? Eu uso Marco legal. Brito, mas meu nome é Marco Aurélio. Que bacana, seu xará total. Olha só que legal. O que aconteceu? Não tem ninguém com nível de poder, fama e dinheiro que tinha um cara desse. Ele tinha o poder de todo presidente, Trump, Putin, todo mundo num cara só. Ele tinha o dinheiro de todos os grandes empresários, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, pega tudo e coloca num cara só. Ele tinha a fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo somado num cara só. E você pega esse cara e põe ele no topo do mundo. Extremamente sábio. Você não gostaria de trazer ele aqui no podcast, entrando na mente, bater uma hora de papo com ele? Com certeza. Pois é, ele deixou muito mais que isso, ele deixou seus pensamentos mais íntimos anotados no próprio diário. Então, Meditações é uma conversa íntima dele com ele mesmo, sobre o que importa na vida. E a primeira parte do Meditações é uma carta
de agradecimento, uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Então ali ele fala: agradeço a minha mãe que me ensinou a importância da humildade, da simplicidade, ao meu amigo Mussona a importância da sabedoria, ao meu pai o trabalho, ao bem comum. E ele vai agradecendo um por um as pessoas que ensinaram valores e virtudes. E ali, Marco, quando eu escutei aquilo, fez assim, ó, bum, de repente a coisa se conectou. De repente eu falei: cara, a vida é sobre isso. Foi isso que Jesus falou o tempo todo, sobre valores e virtudes. Mas foi isso que Moisés falou, Gandhi, Buda, Krishna, todo mundo falou sobre valores e virtudes. Mas eu não tinha entendido como eu passei a entender quando eu li através dele. Porque eu sempre achei que valores e virtudes fossem algo importante, mas eu achava que era algo, um acessório importante, né? Eu tive uma criação muito boa, graças a Deus, meu filho trabalha, seja honesto, íntegro, tudo mais. Mas eu achava que era importante, mas ganha dinheiro, sucesso, para mim esse era o principal, o resto era o acessório. Pois eu descobri que não, valor e virtude é o principal, todo o resto é acessório. E isso veio todo dessa base da filosofia estoica. Que legal. E assim, quais são os pilares assim desse pensamento estoico? Vamos lá. O estoicismo é uma filosofia que trata de valores, né? Ela não trata de religião, ela não é uma coisa dogmática. Então muita gente fala: nossa, eu posso ser católico, estoico, até porque o cristianismo primitivo, a sociedade era estoica. Então tem 4 grandes valores definidos lá atrás por Sócrates, que é a justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança, que é o summum bono. Opa, bati aqui, ó. Que é o summum bono, é o bem maior, aquilo pelo qual se vale a pena viver ou morrer. E tem uma frase de Marco Aurélio, que ela é muito bonita, que sintetiza isso tudo, uma passagem, que os imperadores chegaram nele e falaram, imperadores não, os senadores, falaram: Marco, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Aí ele falou, como todo estoico, é uma filosofia muito lógica, né? Falou: tem 2 possibilidades, e uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que a que existe. Somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minhas joias, meus exércitos, meu ouro. Eu não levo nem meu corpo. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores e das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Nossa, é forte, hein? Bonito, né? Eu percebo que cada vez mais a pergunta de qual é o sentido da vida, ela é muito forte, né? Porque muita gente relata ter perdido o sentido da vida, achar que a vida não tem sentido. Eu tenho muitos amigos psicólogos e falam que essa é uma temática recorrente na terapia, né? E o estoicismo, ele tem alguma sugestão sobre essa ideia do sentido da vida? A vida é uma oportunidade para você exercitar os seus valores e as suas virtudes sob quaisquer circunstâncias. Então você imagina o seguinte, imagina que você chegasse numa quadra de futebol, várias pessoas chegassem de outro planeta numa quadra de futebol. Aí vê a quadra, vê a bola, vê a trave, vê a marcação, vê ali, fala: e aí, o que a gente faz com isso aí? A pessoa não sabe, porque não tem esse jogo anotado. Cada uns vão fazer barra, outros vão correr, outros vão pegar a bola. Ninguém sabe o que fazer num primeiro momento. Ele tem que descobrir essa regra para poder jogar. E dentro da filosofia estoica, qual que é a regra? Como é que você vence a vida? Será que é sobre mais dinheiro? Sobre mais propriedade? Sobre mais seguidores, likes? Sobre mais o quê? E dentro do estoicismo não é sobre mais nada disso que é externo. É sobre você cultivar, exercitar e aprofundar os seus valores e as suas virtudes sob quaisquer circunstâncias. Aumentar seu conhecimento, sua sabedoria. A partir disso, ser uma pessoa justa com seus cidadãos, com a população. Ter coragem. A coragem é o que dá início ao movimento, é o que faz você mudar, transformar, lutar. E ter temperança, equilíbrio sobre todas as coisas. Então essas 4 grandes virtudes são a base das demais virtudes. E para Sócrates, depois consolidado com Zenão de Sítio e Marco Aurélio, Sêneca e tantos outros que vieram, essa é a base da vida.
esse exercício. Aí você pega Jesus, o que ele nos ensinou o tempo todo? Valor, amor, né? Valor, o valor máximo, amor. Ou caridade, amar ao próximo como a ti mesmo. O que Buda ensinou? Também, né? Amor, caridade. O que Krishna ensinou? O que qualquer pessoa que passou, Moisés, Maomé, se você pegar todas as principais escrituras, todas falam em comum sobre o amor, a caridade, a justiça, a verdade, a base delas. O restante é dogma, né? O restante são leis humanas para tentar representar Deus. E aí começa a ser, então, a missão de vida do estoico é ele conseguir ser o mais fiel possível a esses valores e essas virtudes? Isso, você exercitar ela ao longo da sua vida. Então, assim, o que é a outra parte muito importante? O controle da mente, controle dos pensamentos. Se quiser baixar de novo ali a temperatura, subir para 25. Se quiser baixar um pouquinho, tá. Deixa eu ver que já tá. Deixar mais frio, né? É, mais frio. Tá bom, tá bom. O que eu descobri? Se você me perguntasse assim, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já busquei, e falasse, Léo, você vai ter uma amnésia. O que você gostaria de lembrar? Uma única coisa que você pode escolher. Tirando as pessoas que eu amo e tudo mais da lembrança, a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Você tem essa percepção? Que você não é os seus pensamentos? Eu já li um pouco sobre isso. Talvez nem sempre eu consigo aplicar na prática, mas eu já tenho um pouco mais, assim, do que quem nunca pensou sobre isso, né? Tá. Porque realmente é algo que quando a gente se identifica com um pensamento, a gente tende a ir para um lugar não tão legal, né? Exato, a gente vai fazer uma prática daqui a pouco. Quando eu estou numa palestra, eu pergunto isso, em torno de 5% das pessoas têm essa percepção clara. Aí eu pergunto a mesma coisa de outra forma. Alguma vez você já não concordou com o pensamento seu? Já. Né? Então, aí metade tem, realmente não concordei com algumas coisas. Aí eu falo, vamos ver se eu consigo unanimidade. Alguma vez você já pensou uma coisa e você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui. Aí todo mundo cai na risada. Fala, tá vendo? Por quê? Como que você pode observar um pensamento, concordar ou não com ele? Quem é que pensa? Exato. Quem é esse ser que não concordou, né? Quem é esse ser que não concordou? Quem que está observando o pensamento? Então, perceba que o pensamento é o objeto e você é o observador. Então, você é essa consciência. É como se seus pensamentos fossem nuvens que vêm e que vão. Você é o céu, você é a presença. A hora que vem uma tempestade, por mais nuvem que tem, ela não se torna o céu. Ela é só uma tempestade. Às vezes é uma nuvenzinha, às vezes você está dirigindo de boa ali, de repente, do nada vem uma coisa. Por que mudou o seu estado interno? Porque um pensamento emergiu. Alguma coisa externa trouxe um input do pensamento, ou ele simplesmente surgiu da sua mente. E quando a gente entende isso, a gente passa a controlar a nossa vida. Porque apesar de não sermos o nosso pensamento, toda a nossa vida deriva do nosso pensamento. Sim. Tudo vem do pensamento, né? Então, a criação de todas as coisas, ela passa por um processo trino de pensamento, palavra e ação. Tudo que jamais foi criado. Esse celular aqui. Um dia o Steve Jobs se conectou no mundo das ideias, enxergou um celular que tem a internet, música, espaço, tela grande, ele viu, tá lá no mundo das ideias, etéreo. Aí ele pegou e trouxe isso para o material. Como que ele fez isso? A palavra, um projeto, um plano de negócio, um desenho, um vídeo. Aquilo passa a ter materialidade. A palavra tem mais força que o pensamento. A palavra é o verbo, a palavra tem poder. A partir da palavra, você vem a criação. Criação é criar ação a partir da palavra. Sim. E primeiro você se conecta em pensamento. Cada palavra que você já disse até hoje, Marca, onde que ela se iniciou? Pensamento. Pensamento. Quer mudar a palavra? Muda o pensamento. Cada ação que você já tomou na sua vida, onde que ela iniciou? Pensamento. Pensamento. Quer mudar a ação? Muda o pensamento. Cada hábito que você tem, o que é o hábito se não a repetição da ação? Quer mudar o hábito? Muda o pensamento. O que é o caráter se não a coleção de hábitos? Quer mudar o caráter? Muda o pensamento. O seu destino é definido pelo seu caráter, pelos seus hábitos, pelas suas ações, pela sua palavra, que vem do seu pensamento.
E como que eu faço para mudar o pensamento? Você primeiro começa a entender que você não é os pensamentos. Vamos fazer uma prática para o público fazer junto? Faz o seguinte, fecha os olhos. Fecha os olhos, meninas, fecham os olhos para vocês verem também. Inspira profundamente. Expira. Agora você vai ordenar a sua mente que ela silencie. Você vai falar, mente, silencia. E você vai ficar tentando adivinhar qual é o próximo pensamento. Faz isso agora. Adivinhar qual é o próximo? Deu um silêncio, deu um mute. Sim. Pode abrir os olhos. O que você fez? Você se colocou em estado de metacognição. É o estado mais avançado da inteligência humana. Você começou a observar o pensamento sem se identificar com o pensamento. E não dá para adivinhar o próximo, né? Porque sua mente fecha naquele momento. Você pegar uma meditação, aquilo é a primeira pedra. Vamos supor que um prédio é construído por inúmeros tijolos. Esse é um tijolo do que é uma meditação. Você se desidentificar. Muita gente não entende o que quer dizer desidentificar com o pensamento. Alguma vez você já acordou e falou, eu sou minha mão? Não. Eu sou a mão. Não, né? Alguma vez você acordou e falou, eu sou meu pulmão? Não, você tem uma mão e você tem um pulmão. Mas como o seu pensamento é gerado pelo seu cérebro, que está na sua cabeça, e esse pensamento vai surgindo, você acha que você é o pensamento. E você não é o pensamento. O pensamento são estruturas sinápticas se conectando no seu cérebro, que é o supercomputador mais poderoso que existe, que cuida de 37 trilhões de células, que edita mais de 2 milhões de bits de informação por segundo, a cada instante. Nós estamos aqui gravando o podcast, isso aí vai dar, dependendo da qualidade da câmera, de 5 a 20 GB mais ou menos. Vai demorar aí algumas horas para a turma editar isso aí. Nesse instante, você recebeu mais de 4 milhões de bits de informação. A cada instante. Auditivo, sensitivo, olfativo, tatitivo. Você está editando em tempo real. Se você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora. Se for uma mulher grávida, está produzindo uma vida. E quem está cuidando disso tudo? Seu cérebro. Nesse instante, você recebeu mais de 25 mil químicas diferentes que você produziu no seu corpo, fazendo de você a maior indústria química no planeta. Sabe quantos SKUs tem uma farmácia? Em torno de 3 mil a 4 mil. Caramba. Você produziu 25 mil compostos químicos no seu corpo nesse único instante. Então, você acha que o que te cura ou o que te adoece é uma farmácia ou é o seu próprio corpo? E quem cuida disso é a mente. Só que ela é extremamente barulhenta. Vou dar só um recadinho que a gente está falando de corpo. Tem muita gente, pessoal, que se sente cansado, desanimado e tudo mais por falta de vitaminas. E aí você faz um exame e vê lá que tá baixo vitamina B12, vitamina D. E aí vem aquela coisa, né? Qual comprar para suplementar? E tem muitas vitaminas por aí baratinhas que não tem as doses corretas que você precisa para suplementar, né? A gente tem uma parceria com a Life Option, que é uma empresa de vitaminas e suplementos, e que eles têm suplementos assim de extrema qualidade. Quando você vai pesquisar sobre o melhor método de suplementar uma vitamina, os médicos falam que é sublingual, em gotas, né, embaixo da língua. E eles são muito dedicados nesse estudo de suplementação. Então tem vários tipos de vitaminas sublinguais. Tem lá também magnésio, ômega 3, creatina. E um desconto especial para o pessoal aqui do podcast, que é na hora de finalizar a compra ali, você vai no site deles, lifeoption.com.br, coloca o cupom Entrando na Mente, que você tem um desconto na compra. Então, Life Option, ela é recomendada. Eu já entrevistei vários médicos, né? E todos eles elogiaram. Então, se vocês estão precisando de reposição de vitamina, estão querendo encontrar suplemento de qualidade, eu indico a Life Option. Aqui tem um kit deles que é de presente para você, tá? Meu querido, muito obrigado. Eu tomo esse aí, suplemento, vitamina. Maravilha, então você vai gostar de conhecer essa empresa aí. Obrigado. Bem legal. Obrigado. Ô, Léo, então, a pessoa, ela tem que... O primeiro pilar que ela tem que pensar é na mudança de pensamento? No controle do pensamento. Eu digo que as pessoas estão vivendo... Quando eu tive naquele tempo da minha depressão, eu descobri
um conceito, né, mergulhando, porque aí eu fui mergulhar, fui fazer psicanálise, pós-graduação em neurociência, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro aprender. E eu descobri, eu criei um conceito que eu percebi que era o conceito que eu estava vivendo, que era a roda da aflição. O que é a roda da aflição? Vou explicar para vocês. Primeiro vamos explicar um pouco da neurociência, como o nosso cérebro funciona. Tá. Nós temos no nosso cérebro dois grandes atores, a amígdala e o neocórtex. Esses dois, você imagina que é como se fosse um país, que você tem um presidente quando ele está em paz e você tem um general quando ele está em guerra. Seu cérebro é a mesma coisa. O seu general é a amígdala, o seu presidente é o neocórtex. Ou você está em guerra ou você está em paz. Cada um deles vai gerir. Cada um deles tem suas armas. E as armas são seus hormônios, que vão determinar o funcionamento do seu corpo. Se seu corpo está pronto para a guerra, armado, com farda, com arma, para correr e lutar, ou se você está em paz, com uma bata, para meditar, para criar, para trabalhar. É isso aí. Isso é neurociência. Segundo ponto, tudo que existe na nossa vida é o momento presente. É esse instante aqui e agora. Não existe nada além do momento presente. Cada instante do seu passado, onde que você viveu ele, Marco? No presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No presente. É como se a gente vivesse esse eterno presente. Já viu quando você vê um filme antigo, aquele que vai passando? O filme não tem movimento, eles são várias fotos que nos dão a ilusão do movimento. A passagem do tempo, ela também não existe. É uma ilusão de vários momentos presentes, o eterno presente. Só que vamos lá, vamos unir uma teoria com a outra. A nossa mente, ela sai do presente e ela vai para o futuro. E ela começa a escanear tudo que pode dar errado no nosso futuro, para nos preservar. É um instinto da mente. É um programa que veio na mente para a gente sobreviver. Como que a gente chama isso? Ansiedade. A sua mente no futuro rodando cenários ruins. Antigamente, nossos antepassados estavam na caverna, vinha um tigre dente de sabre atacar. O que você tinha que fazer? Fugir ou lutar. Sim. Como é que seu corpo precisa estar para fugir ou lutar? Qual que é a fisiologia? Ele enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Coração acelera, sangue desce para as extremidades, dá aquele frio na barriga, boca seca, pupila dilata. Pupila dilata porque você passa a buscar rotas de fuga para você fugir. A boca seca porque o sangue desce para as extremidades. E você não está mais pensando, é só correr. Sabe por que dá o frio na barriga? Porque o sangue saiu do estômago. Ele foi para as pernas para você correr. É o seu corpo te avisando, corre, senão você vai morrer. Aí, quem não corria, morria. Então, o que aconteceu? Hoje, nós não temos mais esse tigre. O nosso predador não é mais físico, na maior parte das vezes. Eles são predadores psicológicos. Qual que é o maior predador do ser humano hoje em dia? Ele começa com boi e termina com tô. É o boleto. Uhum. É o boleto, é a conta do cartão, é aquela conversa difícil, um diagnóstico ruim, coisas psicológicas. Sim. Então, só que para onde que você foge disso? Não tem para onde fugir. Aí a gente vai para a fase 2 da roda da aflição, que são os medos paralisantes. A pessoa está com medo de tanta coisa que ela trava, ela colapsa. É onde entra a síndrome do pânico, burnout. Hoje nós temos mais de 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade ou procrastinação incapacitante. Ali, não sei se já viu alguém com síndrome do pânico. A pessoa cai no chão e chora. Sim. Porque o corpo colapsou, ela não sabe para onde fugir. Aí a gente vem para a fase 3 da roda da aflição. A fase 3 é a procrastinação. A procrastinação ela é prima da ansiedade e prima da depressão. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Como que você faz isso? Opção A, drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, diminui a dor ali por algum tempo, mas não vai resolver nada e vai ter efeitos colaterais graves. Segunda forma, kit letargia, celular. Instagram, TikTok, YouTube, você vai jogando o seu tempo no lixo. Uhum. Quando você faz isso aí por muito tempo, o que acontece? Você não está pondo foco no seu relacionamento, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças e nada. Os pratinhos da sua vida começam a cair no chão. E sua vida começa a ir pro buraco. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. E eu fiquei mais de um ano, Marco, nessa roda da aflição. Procrastinação, depressão, ansiedade. Eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol na veia,
como que eu fazia isso? Assistindo um Datena, Globo News, alguma tragédia disponível aí, o Instagram comparando a vida das outras pessoas. Procrastinava o dia inteiro, enrolava o dia inteiro, fazia nada útil. À noite eu dormia depressivo. E no outro dia eu começava de novo. E o que eu me perguntei durante esse período? Eu falei, cara, como que eu desativo essa amígdala? Como que eu ativo esse neocórtex sem ter remédio, sem usar remédio? Como é que eu mudo o meu estado interno? Será que não tem uma chave? E eu descobri que existem 3 chaves extremamente poderosas. Que desativa a amígdala, ativa neocórtex, tira cortisol, coloca dopamina. É igual, elas trabalham alternada como se fosse um relé. A hora que você liga um, você desliga o outro. Ou igual no carro, você pisa no acelerador ou no freio, nunca nos dois. Ela trabalha da mesma forma. A primeira dessas chaves aumenta em mais de 25% a circulação do neocórtex e a produção de dopamina e oxitocina. Quer chutar qual que é ela? Meditação. Não. Atividade física. Atividade física. Você faz atividade física? Faço. Atividade Tenho física. feito agora, né? Tipo, mais recente, é. É, atividade física, cara. Eu pergunto, eu falo, quem tem preguiça de fazer? Aí, Muita gente. A maioria tem preguiça. Eu falo, eu malho todo dia me dá preguiça. Uhum. Mas a hora que eu termino, eu falo, cara, como que eu poderia pensar em não ter malhado hoje? Você não sente isso? A hora que você termina, não parece a satisfação de estar voltando é muito boa. Né? Não parece que você é outra pessoa? É. E você é outra pessoa. Porque você tirou uma composição química do seu corpo e colocou outra. Qual que é a diferença da água, da cerveja, do uísque, da coca, do refrigerante? É a composição química. Você mudou a composição química, você mudou o produto. Então, quando você faz atividade física, você muda a composição química do seu corpo. Caramba. É uma alquimia que acontece no seu corpo. Aí tem uma segunda chave ainda mais poderosa. Aumenta em mais de 40%, também com estudos feitos. É a oração, a fé. Caramba, não sabia. A oração, a fé. Qual religião? Tanto faz. Pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová. Quanto mais a pessoa ora, mais dopamina ela tem. Faz. O que acontece? Qual que é a questão fisiológica da oração? A fé é o oposto do medo. Quando você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa a amígdala. O general não coloca cortisol no corpo. Olha como Deus é incrível. O fato de você acreditar nele, seu corpo funciona de forma diferente. Nossa. Minha mãe sempre falou, meu filho, tem que acreditar, tem que ter fé. E tem. Quando você tem fé, é como você sair de casa com a capa de dopamina, oxitocina. Você tem ideia, você é criativo. Quando você tem medo, é um escudo de cortisol. Você só quer fugir, dormir, sumir daquilo ali. Se esconder. Se esconder, você não tem sangue na cabeça. Então você não conecta no mundo das ideias. E a terceira chave, ainda mais poderosa, e que quando unida com essas duas, com essas outras 3, transforma completamente a vida das pessoas, é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos, que a gente ensina como você mudar o seu estado interno em poucos minutos. Então, em poucos minutos, você muda o seu estado interno. E quando a gente combina as 3, que eu chamo de protocolo MOM, de mãe em inglês, meditação, oração e malhação. Quando você põe essas 3 na sua vida, você transforma completamente sua vida. E é isso que a gente tem levado para mais de 150 mil pessoas, para o governo de Minas, EMA, BOP, algumas das maiores empresas do Brasil, esse tipo de transformação, de reconexão interna e reprogramação mental. Como que uma pessoa que alega que não consegue meditar, qual dica que você daria? A meditação, a mente é como um cavalo selvagem da maioria das pessoas. Esse cavalo selvagem que ele vai te arrastando pela força dos seus hábitos. Então você está tomando um café, você não está prestando atenção no gosto, você está com a pessoa que você ama, mas você está no celular conversando com não sei quem, aí você está trabalhando, pensando nas férias. Aí você tira férias, pensa no trabalho. Você nunca controla esse cavalo selvagem. E você acha que você não consegue meditar, porque você está sendo arrastado por ele. Então a meditação é você colocar rédea nesse cavalo, é você domar esse cavalo, até que você passe a controlar esse pensamento. A hora que você começa a ver o pensamento, vai pro futuro, não vai dar certo, não vou ter dinheiro. Isso não sou eu. Isso é só um pensamento. E a repetição desse pensamento gera crenças que te limitam. Então, quando a gente passa a reescrever, a ressignificar essas crenças, a gente passa a mudar esse comportamento. E quando a gente começa a mudar esse comportamento, você passa a ter uma nova identidade. Porque você passa a agir de forma diferente.
À medida que você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai criando novas conexões sinápticas, que são pontes físicas no seu cérebro. E você passa a agir de forma diferente. Você acredita que o pensamento tem poder, até nesse sentido de lei da atração, assim, de materializar, de atrair coisas? Eu não acredito que nada além do pensamento tenha poder. O pensamento é a única coisa que tem poder. Porque nós somos seres mentais, é a consciência que está nesse corpo. O pensamento materializado é a ação. Então a lei do poder ela é uma simplificação de tudo que Jesus disse, inclusive. Porque vigiai e orai, né? Você tem que orar, você tem que se conectar, você tem que pensar, visualizar, mas você tem que agir. Então as pessoas que, quando simplificam a lei da atração, falam, você tem que visualizar. Se você só ficar deitado visualizando, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas visualiza e faz. E vai, porque aquilo já existe em pensamento. Por exemplo, uma casa, sua casa dos sonhos. Uhum. Você mora na sua casa dos sonhos já? Não. Você tem na sua cabeça o que seria a sua casa dos sonhos? Mais ou menos. Mais ou menos. Me descreve ela mais ou menos aí. Como é que seria essa casa? Uma casa grande. Quantos quartos? Uns 5. 5 quartos. Quantas vagas de garagem? 2. 2. Tem piscina? Piscina. É plana? É 2 andares? Pode ser plana. Plana em um terreno aí de, 1.000 metros. Aí beleza, vamos fazer um projeto dessa casa. Você contrata um arquiteto e ele faz esse projeto exatamente igual você quer a casa. A casa já passa a ter materialidade por si só. Eu posso pegar esse projeto da sua casa sem a sua autorização e construir a casa. Qualquer pessoa pode. Porque ela não está mais no mundo das ideias. Ela já pertence à matéria. Porque você trouxe para a palavra. Então, a partir disso, é trabalhar a execução dessa casa. Então, percebe que você já está no meio da criação. Só que tudo inicia com o pensamento. Então, o pensamento, quando você acessa, você nunca cria nada. O Santos Dumont, o Wright Brothers, sei lá quem foi que descobriu o avião, conceito de voo, ele não criou. Os pássaros já voavam, o conceito sempre existiu. Ele só descobriu, tirou um véu sobre aquele conhecimento. O Genial. Newton não inventou a gravidade, ele só descobriu o conceito. Genial. Né? O Einstein não inventou a teoria da relatividade, ele só descobriu. Então a gente descobre, tira o véu daquilo que está encoberto. E isso se faz através do pensamento e da ação. E assim, por exemplo, Léo, tem algumas pessoas que eu até converso com alguns amigos, né? Tem gente que procura conhecimento sobre alta performance, ou sobre empreendedorismo, ou até sobre essas coisas, mas que são pessoas que já têm uma boa condição de vida. Sim. E eles já estão bem. Mas e aquele cara que tá lascado mesmo, assim, de tudo? Que, não tem dinheiro, tá devendo pra caramba, família bagunçada, estrutura bagunçada, bairro. O que você entende que é uma jornada assim que esse cara tem que começar a trilhar? Porque é diferente alguém estruturado aplicar técnicas e alguém que realmente está com a vida bagunçada, sabe? Sim, com certeza, dependendo do lugar que você está, é mais difícil, mais fácil. Mas no final, falo que a melhor coisa de ganhar dinheiro é a gente descobrir que não é sobre dinheiro. Porque lá em 2014, 2015, eu estava na minha casa em Alphaville, uma casa de 1.000 metros, vencendo o dia. Eu estava recebendo mais 150 milhões de dólares de investimento na minha empresa. Tinha 600 colaboradores. Naquele ano eu fui considerado empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Exame, pela Ernst Young, capa de revista, New York Times, tudo que você imaginar. Legal. Fazendo Harvard, estava no topo da crista que poderia estar. E eu estava na minha piscina, meus amigos em casa, todo mundo amanhecendo o dia. E eu perguntei para Deus, estou muito grato, eu saí do nada, do zero. Meu pai tinha quebrado uma empresa antes, de 40 anos, tinha fechado. Eu fui garçom na Itália, fiz várias coisas. E de repente eu estava ali naquele lugar. E eu falei, Deus, estou muito grato estar aqui hoje, 33 anos. Mas como que eu faço para tirar essa angústia, essa ansiedade do peito? Porque parece que a ansiedade de conquistar
tava endividado, tava mal, passei maus bocados. Virou uma ansiedade de não perder, mas aquela coisa não saiu. Agora é o medo de perder, né? Era o medo de perder. 90 dias depois disso aí, Marco, eu não tinha mais nada daquilo. Eu briguei com meus fundos, fui parar no conselho. O conselho, a última coisa que alguém quer ser é um conselho. Você briga com o fundo, você é demitido da sua empresa. Fala que está no conselho só para não ficar tão humilhante. Não tinha mais aquela casa, ficou pro divórcio. Não morava mais com meus filhos. Até minha Golden Retriever foi embora nessa brincadeira. Nossa. E ali, cara, eu tive a primeira noção da impermanência de todas as coisas na vida. Ali eu entendi que tudo é impermanente. E que essa espuma que a gente valoriza, a gente acha que a hora que a gente chegar lá vai ter, isso não vale nada, isso é um instante. Você ter um prêmio, você ganhar um dinheiro, você fazer alguma coisa, é como se fosse uma festa boa, que ela dura a noite, no outro dia acabou, tem que começar de novo. É um instante, é tudo impermanente. E ali, cara, eu pude entender, recomeçar minha vida do zero de novo, tudo de novo, ganhar dinheiro de novo, fazer outras coisas de novo. Nossa, me deu uma câimbra aqui. Ô Sam, sobe só um pouquinho o ar, por favor, não, que agora tá ficou ótimo, geladão. Pra mim tá me matando aqui. Beleza. Só uns três só. Cara, me deu uma É que eu acho que tá bem nas minhas costas. Tá no meu peito isso aí. Nossa, deu uma... Então, voltando. Então, quando a gente entende que não é sobre o dinheiro, obviamente não vamos ser hipócritas, achar que dá para viver sem dinheiro, porque não dá, a gente tem que pagar as contas. Né? Você pegar até na Bíblia, Jesus era carpinteiro, Paulo tecelão, tem que fazer as coisas, tem que dar os seus pulos ali. Você vai ter que se virar e pagar suas contas. Mas como diz Sêneca, né, o dinheiro, um tanto que seja necessário até que seja suficiente. Só que as pessoas estão constantemente buscando aquilo ali, correndo atrás dessa ilusão, achando que o mais dinheiro vai resolver. Então não vai resolver. A questão tem que olhar para dentro. Mais uma vez o que Jesus trouxe, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ou o que Sócrates trouxe, know thyself. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. Então essa busca do autoconhecimento, no meu ponto de vista, é a coisa mais fundamental que a gente tem que alcançar na nossa vida. Porque é a partir dela que você controla a sua mente, seus pensamentos, suas ações, suas emoções, a sua virada de vida. O que é? A pessoa se endivida por quê? Porque gasta mais do que ganha. Ponto. Sim. Por N razões. Às vezes porque ganha muito pouco, às vezes porque perdeu o emprego, inúmeras razões. Mas simplesmente porque gasta mais do que ganha. Então, quando a pessoa começa a controlar... Antigamente você queria economizar, o que você fazia? Você não saía. Não vou sair, estou sem dinheiro. Hoje em dia você fica em casa gastando muito mais dinheiro do que sair. Porque iFood, Mercado Livre, Shopee, não sei o quê. E as pessoas estão viciadas nessa dopamina de compra fácil. Você vai ver, puf, compra. Eu tenho dos meus alunos, a gente tem um percentual grande de pessoas que têm que resolver o financeiro. Na nossa aula, a gente dá essa aula para você sair desse vício de compra. Cara, quantas vezes você já comprou alguma coisa no Mercado Livre? Chegou aquele negócio, você vê a caixa e você leva uns dias para você abrir. Você nem quer aquilo mais, você nem sabe que você comprou aquela bobagem. Tá lá. Então, isso é vício de dopamina por compra, por like, por seguidores. Quando a gente começa a trabalhar esse controle na mente, a gente começa a resolver esse problema também. É possível chegar a um estado de satisfação e gratidão? Ou a gente sempre está insatisfeito, assim? É completamente possível. A hora que você começa a trabalhar, isso aqui são as lentes da minha metodologia. Gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E aqui estão as ferramentas estoicas que nos ajudam a atingir esse ponto. Então, a gratidão é a primeira delas, que você acabou de perguntar. Tem um conceito estoico chamado de amor fati, que significa ame o destino. Ame tudo que o destino te trouxer. As coisas boas e as ruins. Até porque não existe nada bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Quando você começa a exercitar esse princípio, quando você tem fé e você entende que... Você tem fé em Deus? Fé total. Então, se você tem fé em Deus, Deus por concepção é um ser onipresente, onipotente, perfeito, né? Então ele não esqueceu de você. Tudo que acontece com você é para você. Cada obstáculo na sua vida é o caminho para a sua evolução.
Então as dificuldades nas dores, nos dissabores, são todos feitos para a sua evolução. Se você vai num médico, ele descobre que você tem uma doença no fígado, vai cortar um pedaço do fígado, te operar e te tirar aquilo ali. E ele te cura. Você não vai agradecer ao médico? E por que quando é Deus que faz isso, te cura através de uma dor, de uma dificuldade, você não agradece? Então a gente começa a entender que tudo na nossa vida a gente tem que ter gratidão. Até pela morte, até pelas doenças, por tudo. Porque tudo é parte dessa consciência divina, dessa evolução dos seres que somos. A segunda lente é a humildade, é o memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Então a gente nasce para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente vai embora. Essa é a média hoje. 76, na verdade. Eu já dei 50. Para mim falta em torno de 26. Pode ser que tem bônus, 10, 20 anos de bônus. Pode ser que você não termine essa volta. Você não sabe. Mas a verdade é que daqui 50 voltinhas, daqui 12 copas, ninguém que está nessa sala aqui, talvez as meninas são jovens aí, provavelmente vai estar aqui. Daqui 100 anos, 110 anos, ninguém que está nesse planeta vai estar aqui mais. É como se desembarcasse um navio inteiro, embarcasse uma tripulação nova. E a gente se apega a todas essas bugigangas que brilham aí como se elas tivessem importância. E elas não têm importância nenhuma. É tudo perecível, tudo descartável. Essa roupa vai virar pó, esse relógio, esse carro, esse prédio. Que 100 anos aqui foi demolido, construir outra coisa no lugar. A importância, então, é desenvolver o seu espírito? Controlar a sua mente, se conectar no seu espírito. O seu espírito ele já é perfeito. Só que ele está sem memória nesse corpo, nesse avatar. Então, quando você fecha os olhos, você medita, você se conecta nele. A sua alma, você sussurra. A sua mente grita. Então, quando você silencia o grito da mente, você escuta o sussurro da alma. E aí você começa a transformar a sua vida. A nossa metodologia da calma da mente é toda sobre esse trabalho. Ele trouxe até o livro dele aqui, 365 dias com a calma da mente, né? Eu falo que ele parece um livro. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu me curei, contar a história desse livro, eu me curei de repente, cara. Aquele dia que eu te falei na estrada, depois daquele dia eu nunca mais fiquei mal. Eu me reconectei ao que eu buscava. Eu recuperei o meu entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, ethos, Deus interior. Eu recuperei isso. Aí eu li tudo que tinha para ler do estoicismo, comecei a comprar livro e dava para os amigos. Dava para um, dava para outro, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Depois encontrava. E aí, cara, o que você achou? Pô, Léo, correria, não consegui e tal. Puta, mas vou ler. Eu falei, cara, que pena, né? Ninguém lê nada. Como é que eu consigo garantir que se eu morrer de repente, isso chega nos meus filhos? Né? Theo e Luca. Porque aí eu já sabia que eu poderia morrer a qualquer momento. Já saí de um UTI. Aí eu falei, já sei, eu vou gravar um podcast e vou falar 5, 10 minutos sobre cada tema. Vou lendo meditações. Então, fui lendo os livros e dando minha opinião sobre aquele trechinho. Coloquei no início de 2022 no Spotify, chama Meditação Estoica. Ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify em 2022. Caramba! E eu comecei a receber, Marco, dezenas que viraram centenas e milhares de depoimentos de pessoas que falaram, cara, isso mudou completamente a minha vida. Pessoas que tinham passado por situações, perder um pai, uma mãe, perder um filho, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, doenças terminais, tudo que você imaginar. E eu falei, cara, que incrível, isso está ajudando muita gente. Fui fazendo. Já são mais de 1.500 episódios. Aí eu selecionei os 365 mais interessantes por temas. Então aqui, ó, toda semana, tem a semana da sabedoria, da gratidão, da coragem, do autocontrole, da calma interior, da saúde mental. Tem um tema e cada dia você tem um episódio com um QR Code. Aí você bate o QR Code e assiste o episódio. Se você tiver preguiça de ler, não precisa nem ler, você só assiste o livro. Ah, legal. Eu falo que ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix, com 365 episódios. Que bacana. Pra dentro de nós. E aí, a galera quiser comprar esse livro? Tá na Amazon, tá no meu perfil do Instagram, Léo Simão Estoico. Tem os links pro livro, pra Amazon. Leonardo Simão. As imersões. Ô, Léo, como que o estoicismo ajuda a lidar com a procrastinação? O que ele sugere? O estoicismo, ele nos traz sobre a necessidade, a importância da gente agir, da ação. Então, a gente começa a entender que a nossa vida ela é determinada pelas ações que a gente toma. Então, dentro das 4 grandes virtudes, a coragem é uma das 4.
E a coragem, tudo que a gente precisa ter na vida, são 10 segundos de coragem para você fazer as maiores coisas. Então eles foram pegar nos Navy SEALs, a elite da Marinha Americana, né? Chegaram nos caras e alguns deles têm a medalha de honra ao mérito e bravura. É a medalha mais foda de ter, que só aqueles caras power. E os pesquisadores foram entender, cara, como que você ganhou? Você já pra ser Navy SEAL, já é muito corajoso. O que foi essa coragem extra? Falou, cara, tava lá na zona de tiro, o amigo tomou um tiro, eu carreguei ele, corri, o outro jogou uma granada, eu chutei e voei pro outro lado. Coisas que foram 10 segundos, 5 segundos de coragem, que eles descobriram que qualquer pessoa, a maioria das pessoas teria feito o mesmo. Aquele impulso, papum, o cara foi lá e fez. Então descobriram que 10 segundos de coragem é o que a gente precisa para fazer as maiores coisas. É 10 segundos de coragem que você precisa para pegar o telefone e ligar para um cliente. É 10 segundos de coragem que você precisa para acordar de manhã, levantar, lavar o rosto e malhar. É 10 segundos de coragem que você precisa para conversar com aquela mulher que pode ser a mulher da sua vida, num restaurante, numa boate, né, quando a pessoa está solteira. São 10 segundos de coragem. Depois não é mais sobre coragem, é sobre disciplina, é sobre consistência. É um outro músculo. É sobre você repetir, criar hábitos, fazer de novo, de novo, de novo. Então a gente trabalha tudo isso ao nível da mente. Trabalhar a sua mente para desenvolver o músculo da coragem, da disciplina, da consistência e transformando seus hábitos. Porque como que você vê a procrastinação e por que a maioria das pessoas procrastina? A procrastinação, como eu trouxe no início da roda da aflição, ela é a fase 3. Quando você está com o corpo cheio de cortisol, o que acontece? O seu sangue não está na cabeça, porque você está em estado de luta e fuga. Quando o seu sangue não está na cabeça, você não consegue pensar, porque você está pronto para fugir ou lutar. Só que aí você é obrigado a trabalhar, te coloca no computador, você olha para ele ali, a coisa não vai. Tenta escrever o e-mail, não vem ideia. Tenta fazer o negócio, você não consegue, você não tem criatividade, você não tem vontade, você não tem nada. Você está completamente zumbi na frente do computador. Aí você pega qualquer bobagemzinha que vai ficar fazendo... Você não tem que raciocinar um joguinho besta, como o Candy Crush que eu ficava jogando, ou o Instagram que você fica rolando ali sem pensar. Por quê? Porque você está com a mente anestesiada. Quando você trabalha para ele tirar esse cortisol, com algum desses protocolos que eu te passei, ou a combinação dos 3, você diminui o cortisol, traz dopamina, você muda seu estado interno. Aí, a partir daí, é coragem para iniciar e ir lá e fazer. Entendi. Então, a oração, a meditação vai ajudar você a não procrastinar também. A não procrastinar, total. Eu digo o seguinte, todos os dias a gente morre à noite, por em torno de 8 horas. Você morre, sai do corpo, vai dar um rolê e volta. Aí no outro dia você tem 16 horas para viver. Tudo que você tem, né? A cada dia basta os seus próprios males. São essas 16 horas de hoje. A maioria das pessoas, a hora que ela vai iniciar essas 16 horas, ela acorda. O que ela faz? Primeira coisa, pega o celular. Aí ela vai se lembrar, a alma dela, quem que ela é. Ela já começa a olhar um punhado de guerra, de bobagem, não sei o que, bababá. Ela já eleva o cortisol dela. A gente já tem um nível do cortisol alto pela manhã, ela eleva ainda mais. Cortisol, adrenalina, medo. Aí ela já está se escondendo. Que você vê, ela já quer entrar embaixo da coberta e não sair mais. Esse é um caminho. Aí ela vai se arrastando ao longo do dia, com níveis altos de cortisol, adrenalina, pouca energia. Então ela vai aqui embaixo, ó. O que a gente faz? Acorda pela manhã, 20 minutos, faz sua meditação, oração, vai fazer sua atividade física, deixa sua energia aqui em cima. Vamos trabalhar nossa mente para a gente ter a mente inabalável ao longo do dia. Não são as coisas que te perturbam, mas a sua opinião sobre as coisas. Então vamos fazer uma meta de hoje, você não deixar ninguém te perturbar ao longo do dia. Você vai vivendo o dia assim, a pessoa te xinga, e você vai, aí você termina as suas 16 horas. Você acha que você conseguiria fazer um dia, não se permitir que ninguém te irrite durante um dia? Você consegue. Faz de hoje até amanhã, então. Aí, se você conseguir, o que você faz? Repete. Faz no outro também. E depois, repete, até seu último dia. 7 dias dá uma semana, 30 dias dá um mês, 375 dá um ano, você vai mudando sua vida, dia por dia. Por exemplo, você está falando não se permitir ninguém te irrite, né? Vamos supor, você gravou um podcast lá, o cara comentou um negócio te xingando.
você tenta olhar aquilo como uma coisa que tem mais a ver com ele, não com você, né? Aquilo é um problema dele. Aquilo não sou eu, aquilo não me representa. Se for algo errado que eu disse, que eu falei, que eu retrate. Se não for, dê de costas e vai embora. É um problema dele, eu não vou aceitar aquele lixo dele que ele tá carregando. Deixa pra ele. Sim, não vai importar nada quem que é esse cara, o que é que ele acha. Então, porque igual, eu tava vendo um cara comentou um negócio lá, né? E eu já fiz transplante capilar, né? Aí eu fui contra uma opinião do cara lá. E o cara era pastor ainda, o cara. Aí o cara falou assim, cuidado pro seu transplante não cair. Aí eu falei assim, ô pastor, você tá muito... Você tá muito... brigão pra quem é pastor, pô. Porque, tipo assim, a gente tá discutindo uma outra coisa e aí você quis me fazer uma ofensa pessoal minha pra ver se me atingia. E aí eu entendi que era uma parada que tinha completamente a ver com ele, com o estado mental dele, porque ele nem me conhece. Não é aquele pastor que usa peruca, não, né? Não, um cara X, assim, que ele não gostou de uma opinião que eu falei de uma coisa e ele tentou me fazer uma ofensa pessoal, tipo, sabe? E aí você vê que é muito uma coisa sobre o estado interno da pessoa, ela tá colocando ali pra fora, né? A dor dela ali, a gente não tem que carregar, né? Tem uma história do monge budista, que ele era o maior lutador de Kung Fu ali, e o outro começou a desafiar ele pra ir. E foi chegando na turma dele, nos alunos. Mestre, você vai? Eu falei, não vou. E o cara foi lá e começou a ofender ele, fazer de tudo. Ele ficou. Aí o cara desistiu, foi embora. Você é um covarde, não sei o quê. Aí os alunos falaram, mestre, mas como que você aceitou? Você daria uma surra nele. Ele falou, cara, se a pessoa chegou na sua casa para te dar um presente e você não quer o presente, o que você faz? Manda a pessoa embora com o presente. Exato. Eu não quero o presente dele, é dele. Manda ele embora com essas coisas dele. Isso não me pertence, isso pertence a ele. E é isso. Sim. É uma atitude, é o que você está falando, né? O observador, não só no ponto de vista de observar a mente, mas de observar tudo, né? Exato. Você começa a treinar, por exemplo, você está no carro. Então, na lente da sabedoria, dicotomia do controle. A gente trabalha as coisas que a gente tem controle e as coisas que a gente não tem controle. O que a gente controla? Como você age, como você reage, como você pensa. O que vem de dentro. O que você não controla? Todo o resto. Você não controla a economia, política, o câmbio, o dólar, a esposa, o cachorro, o sócio, o cliente. Não controla ninguém. Nem sua saúde. Você tem influência maior ou menor em algum desses tempos. Mas controle você não tem. Então você está dirigindo. Aí o carro te fecha. Aí você quer matar o cara, você se sentiu que ele quer te matar ali no trânsito. Cortisol acelera, você vem e xinga esse cara no trânsito. Aí você já chega no escritório com aquele cortisol alto. E aí, você fez o relatório? Não, mas ninguém faz porra nenhuma, sou só eu, babá. Você tem aquele dia péssimo, porque a energia que você dá, ela volta. À noite você chega em casa pra sua esposa. Você trouxe o pão, não trouxe, mas você também não faz nada, ninguém me ajuda. Ou seja, você jogou o seu dia todo no lixo, porque um desconhecido que você nunca mais vai ver na vida colocou o carro na frente do seu. A raiva, o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o inimigo morra. Ou um castigo que você se dá por uma coisa que outra pessoa fez de errado. E você está carregando essa mágoa, essa má água com você. E má água em lágrima é choro. Má água líquida é choro, são lágrimas. Má água sólida é câncer. São doenças degenerativas, são todo tipo de resposta no seu corpo. Então, cara, deixa aí. Quem que falou pra gente não reagir? Jesus, né? Jesus. Se te bater na face direita, dê a esquerda. Se te mandar dar uma milha, vá duas. Se te pedir o alforje, dê o cajado. Ele falou pra gente ser covarde e não agir? Não, ele falou pra você não reagir. Reagir é amígdala, é instinto ser sequestrado pela amígdala. Ira, raiva. Agir é neocórtex, é pensamento, é estratégia, é ação. Então você para de reagir. Tem uma frase do Viktor Frankl, uma frase muito bonita. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu, viveu em Auschwitz por 3 ou 4 anos, e foi privado de tudo, né? Da profissão, da família, do corpo, de tudo. Passou pelo Holocausto, Passou pelo Holocausto. Então, assim, a pior experiência que o ser humano pode passar.
E ele escreveu um livro Em Busca da Felicidade. E tem uma frase muito bonita que diz que entre o estímulo e a resposta existe um instante. E nesse instante reside a sua capacidade, a sua sabedoria. A sua capacidade de agir de forma racional ou a sua incapacidade de controlar o seu racional. Ou seja, a amígdala, neocórtex também. E os alemães tomaram tudo, mas essa decisão entre o que você faz, o estímulo e a resposta, ela é sua. Você pode escolher. Então, foi ofendido? Ignore a ofensa, ela nunca vai ter existido. Quem que é esse pastor que fez isso pra você? Qualquer um, tanto faz. Sim, nem conheço. Nem ele me conhece. Nem ele te conhece, nunca mais vai ver e deixa ele levar o presente dele embora. Inclusive o lance da internet é muito isso também, né? Que vai ter gente que você nem conhece, falando coisa lá e não sei o que lá. Inclusive tem muita gente que ele é tão preso a essa coisa do que vão achar, que é isso que segura a pessoa de gravar um vídeo, né? Tem gente que tem muita vontade de gravar um vídeo, de dar uma opinião sobre alguma coisa, mas tem muito medo do julgamento, né? O Marco Aurélio fala, imagina, ele era o imperador e o conhecimento dele chegou até nós, né? No diário dele. Mas ele falava assim, se alguma coisa lhe afligir ou alguém lhe afligir, lembre-se de que muito em breve essa pessoa estará embaixo da terra. Assim como você também estará. Ou seja, para pensar, daqui 30, 40 anos nós não estamos mais nesse planeta. Daqui 100 anos, 50, 100, ninguém que te conheceu está aqui nesse planeta mais. O que importa a opinião de qualquer pessoa? Nada. Zero. É só um jogo mental, um ego. Mais uma vez, um pensamento descontrolado que você tem identificado com ele, que o que você acha sobre mim tem alguma influência na minha vida. Não tem. O que você acha sobre você tem influência na sua vida. O que eu acho sobre você não tem. E você tá deixando de fazer o que você quer por causa da opinião dele, né? Muito louco isso. Exato. E uma opinião que não tem nenhuma utilidade. Nenhuma utilidade. Porque muita gente também, inclusive existem várias literaturas com esse título de como se importar menos com a opinião dos outros, como se libertar da opinião do outro. Muita gente é presa nisso, sabia? Exato. A pessoa vive a vida de outra pessoa e não vive a própria. Então, na hora que você começa a entender e trazer, conheça-te a ti mesmo, você começa a entender que você não precisa de nada dessas questões exteriores aí. E é uma vida muito mais serena, muito mais tranquila. Quais foram as mudanças práticas que você fez nessa época aí da depressão? Cara, muita coisa foi acontecendo na minha vida desde então, né? Por exemplo, bebida, parei naturalmente, não foi... na verdade, eu tive que parar por um tempo, porque eu estava com esofagite, pós-Covid e tudo, tive que ficar 90 dias sem beber. E depois disso eu entendi que eu funcionava minha mente muito bem. Eu não tinha mais tantos altos e baixos, então cortei. Você buscar mais esse tipo de conhecimento, focar mais em controlar seus pensamentos, focar mais em fazer coisas que ajudem outras pessoas, sair dessa vida egóica de só querer coisa para você mais e mais e mais e mais. Foi muito nessa linha. É uma vida mais leve. Entendi. Buscando não só pra você as coisas, mas pro coletivo, né? Exato. A gente começa a entender que a nossa vida não é só sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca, sobre as pessoas que a gente consegue ajudar no processo. Eu acho que isso é libertador, porque a vida só sobre você, ela é triste, né? Ela é triste, vazia. É sobre os outros. Então eu tenho como missão de vida levar o Calma da Mente para 10 milhões de pessoas até 2030. Já foram 150 mil. Agora tem que ganhar uma escala maior aí. Que legal. O Calma da Mente é a sua comunidade. Calma da Mente é a minha metodologia. Nessa metodologia do Calma da Mente, eu levo treinamentos para empresas, corporações, governos, polícia, já foi, e para pessoas físicas também. Então, a gente vai fazer agora, não sei quando que vai sair esse podcast, mas dia 12 e 13... Semana que vem. Semana que vem? Uhum. Boa, dia 12 e 13 de setembro, a gente vai fazer uma imersão, chamar Grande Virada. A última tinha 3 mil pessoas ao vivo. Essa deve ter próximo aí de 10 mil pessoas, eu imagino. Que são 2 dias imersos, um sábado e um domingo, onde eu ensino essas técnicas. Você sai de lá com uma prática para controlar seus pensamentos, seus sentimentos, sua ansiedade, já com um plano pronto. Então é um negócio que eu faço, um investimento super
simbólico para a pessoa passar 2 dias, R$37 geralmente. Caramba. Que é uma forma da gente conseguir ajudar aí um volume grande de pessoas. E depois disso a gente tem uma imersão da Calma da Mente, que aí são encontros semanais comigo, de 1h30 no grupo, né, do Calma da Mente, que a gente vai aprofundando cada vez mais nessas técnicas. Tem grupos de mentoria e faço muita palestra também. Legal. E a pessoa passa a participar da comunidade do Calma da Mente. Legal. Você leva para empresas também, né? Levo para empresa também, faço esse treinamento. A gente consegue mensurar aumento de conversão em vendas. Tem um estudo de Harvard que mostra que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão em vendas quando você trata da saúde mental. E os números que a gente tem das nossas empresas que a gente aplicou, desde Roldão, Grupo Arcon, tem gente que dobra a conversão em venda. E eu falo, gente, vamos lá. Harvard fez esse estudo super complexo. Vamos fazer o nosso estudo. Imagina o dia seu, Marcos, que você está bem, você está voando, você está no avião, você fala, nossa, hoje eu produzi muito. Nesse dia você produz 100 unidades produtivas. Quantas unidades produtivas você produz quando você está mal? Bem menos, né? 0, às vezes, tem dia que não faz nada. Uhum. E você imagina que alguém que está na sua empresa, na sua equipe, vai estar melhor ou pior que você. Então, quando a gente trata da mente, você consegue tratar da conversão em vendas. Porque o cara está lá na venda, ele não consegue ligar, não tem energia. E quando você trata da mente dele, ele começa a se reconectar. E essa conexão, isso vai no tom de voz, no olhar que ele tem com o cliente. Fora que ele passa isso pro cliente também. Exato, né? Você passa energeticamente, aí acontece venda. Outro estudo da McKinsey fala que a saúde, você trabalhando na saúde mental, você aumenta a criatividade. Eu falo, legal, outro estudo complexo, vamos fazer o nosso estudo. Imagina que você está andando perto da sua casa tendo uma ideia para um trabalho seu. Aí, de repente, um pitbull solta da coleira e corre atrás de você. Você vai conseguir terminar de ter ideia? Não. Por quê? Entrou cortisol, a amígdala, você só vai correr. E as pessoas estão correndo um pitbull 24 horas por dia, 7 dias por semana. Genial isso que você falou. Genial. Então, quando a gente sai desse estado, você começa a ter ideia. Aí, outro estudo da... Não é que você não é criativo, você vive o tempo inteiro com muito cortisol, né? Muito cortisol, sem sangue na cabeça. Boa. Aí, o outro estudo também mostrando que aumenta a lucratividade. Poxa, 37% do custo de folha de uma empresa no Brasil hoje é jogado no lixo mensalmente por conta da saúde mental. Sério? 37%. Uma empresa tem 1.000 colaboradores, 370. Você tá brincando? 370, esse é o número médio. De onde que sai? A empresa, o que ela enxerga ali? Absenteísmo, turnover, custo de assistência de saúde, tem lá no dashboard. Mas isso é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro está no presenteísmo, ou silent quitting, ou procrastinação. É a pessoa que está no home office, mas está na Netflix. Ou ela está na empresa, mas está aqui no TikTok, Instagram, YouTube. Então, ela não produz. Então, obviamente, quando você conecta essa pessoa a ela mesma, ela se conecta ao propósito da empresa, ela começa a conectar. Mais venda, mais criatividade, mais engajamento, menor turnover, o lucro sobe. É a mesma equipe fazendo muito mais. Eu vejo que para você agrupar pessoas, você precisa ter uma direção e uma missão, né? Quando isso também não está muito claro, as pessoas não sabem pelo que elas estão se engajando, se né? desconectam ali, né? É isso. Que é uma missão que não é fácil, né? Colocar um grupo em torno de uma ideia, né? Ela tem que ter propósito. Todas as empresas que existem no planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço. E todos nós, é a 7ª lente, é o transbordo. Existimos para servir o próximo. Ah, quero ganhar dinheiro para não servir ninguém. Você vai servir. O Elon Musk, trilionário lá, ele serve o governo, fornecedor, cliente, esposa, filho, papagaio, sócio, serve tudo. Quanto mais você tem, mais você serve. E quando você se conecta a isso, você começa a entender o servir seu dentro da empresa. Como que você serve. E quando você passa a fazer isso com amor, com entrega, dinheiro, sucesso é uma consequência. Quando você faz isso pelo dinheiro, você não consegue nem o dinheiro. Porque você não vai ter nem estamina para durar muito tempo fazendo aquilo. Uhum. Parece que o dinheiro corre de quem corre mais atrás dele. É isso. É isso aí. Esses ditados, eles funcionam. Os ditados populares, eles fazem muito sentido. Porque é difícil você ser bom num negócio que você não gosta, né? Não dá tempo de você ficar bom em nada que você não gosta, porque você vai largar antes.
E sempre é sobre servir o próximo. Servir com uma música, servir com almoço, servir com uma peça para a roda do seu carro, para qualquer coisa. Sim, sim. Léo, obrigado, viu, cara? Prazer enorme. Muito legal. Pessoal, procura aí o livro do Léo, procura também o Instagram dele, a comunidade dele. Tem mais algo que você queira divulgar? Cara, é isso. Você, na sua empresa, você está precisando trazer esse tipo de treinamento. O governo agora, inclusive, a NR1 obriga a dar esse tipo de treinamento. Nossa, a gente faz o diagnóstico, a gente leva esse treinamento e a gente consegue mensurar as revoluções na venda, no comercial, nas demais áreas. A gente faz muita palestra também no Brasil todo. E se você não tem empresa, venha participar dos nossos programas. Próximo dia 12 e 13 de setembro. A grande virada, Léo Simão Estoico. Legal. Para encerrar, eu queria te perguntar, eu vou deixar aqui na descrição, 5 livros que você indica sobre essas coisas que a gente falou, que as pessoas podem ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá, o primeiro, 365 dias com a calma da mente. Boa. Meditação de Marco Aurélio. Sobre a brevidade da vida de Sêneca. Você é o placebo de Joe Dispenza. Muito bom. E Alma Indomável de Michael Singer. Lindos livros também, eu indico muito no nossa... Alma Indomável vai te mostrar de uma outra forma você entender que você não é os seus pensamentos. Você vai entender isso de outras maneiras. Tem o Poder do Agora, do Eckhart Tolle também, que é muito bom. Muito bom, já li também. Que legal. Bom. Vou deixar os links aí na descrição também, que aí já ajuda a galera. Beleza? Um abraço. Se você puder se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos, é bem legal pra gente também. Até mais. Valeu.